Bíblia garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama Jesus, a bondade te seguirá. Amém? A bondade te seguirá. E eu creio que esse vai ser o momento em que o Senhor vai se manifestar em nossas vidas aqui. Eu tenho sentido a presença dEle, eu sei que Ele veio para estar aqui conosco, e Ele quer nos falar, e a palavra dEle vai fazer fruto em nosso coração. Eu queria que você preparasse o teu coração, abrisse a tua disposição em ouvir, em receber, em decidir fazer aquilo que o Senhor te convidar a fazer. Então quero te convidar a sentar, e você abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. Nós temos feito aqueles grupos aqui de leitura de um capítulo por dia no WhatsApp, e nós terminamos essa semana, no meu grupo lá, a leitura de 2 Coríntios. E essa leitura, esse livro, me trouxe várias reflexões importantes que eu queria compartilhar contigo. E lá no capítulo 10, então, começando pelo capítulo 10, 2 Coríntios 10, tem um texto que é bem conhecido, muito usado, quando a gente fala de batalha espiritual, quando a gente fala de guerra espiritual. E esse texto começa lá no versículo 3 a dizer o seguinte: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Obrigado. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, esse texto traz várias informações importantes para nós. Ele começa dizendo que nós precisamos de armas espirituais. A nossa luta, apesar de nós estarmos na carne ou na condição humana, nós não podemos lutar com as armas humanas, mas precisamos de armas espirituais. Para quê? Para destruir fortalezas. E o que são fortalezas? Ele explica, são raciocínios falsos, ou sofismas, numa outra versão, que é um engano disfarçado de verdade, e a arrogância. Ele está falando que essas são as fortalezas. E, meus irmãos, quando ele falou fortalezas para o povo daquela época, eles entendiam muito bem o que significava isso. Eram aquelas cidades com grandes muros, eram coisas bem sólidas, grandes, difíceis de destruir, coisas muito, como é que eu vou dizer assim, estabelecidas. E do que ele está falando? Ele falou sobre, se vocês prestarem atenção, pensamentos, de nós estarmos tendo raciocínios falsos. E, meus irmãos, nós temos visto que muitos de nós carregamos fortalezas que são pensamentos que estão, de fato, concretizados, solidificados na nossa mente e acabam nos levando a pensamentos e a atitudes que a gente não queria ter mais. E acabam nos deixando, vamos dizer assim, como que escravos de coisas repetitivas na nossa vida que a gente queria deixar para trás e não consegue. Por exemplo, eu ouvi de um homem que é pastor, inclusive, hoje em dia, dizer o seguinte: olha, eu, depois de convertido, depois agora de passar por esses processos de restauração na minha vida, eu me dei conta que antes da minha conversão, eu me envolvi com muita promiscuidade sexual, me envolvi com muitas mulheres, porque eu queria provar para o meu pai que ele estava errado. Porque uma vez, numa situação, nós estávamos lá tentando conter ele estava fora de si e tudo mais, estava com raiva, e eu tentando conter ele me empurra e diz assim: nunca vai ser homem, não é homem, quem é tu não é homem, nunca vai ser homem. E então eu entendi que eu acabei ficando anos e anos agindo de uma tal forma por causa de uma fortaleza, de um pensamento enganoso, mas que parecia a verdade, de que eu tinha dificuldade de ser homem, de que eu não ia ser homem. Já ouvi de outra pessoa dizer: olha, eu descobri nessas caminhadas, né, com essas armas espirituais, que eu tenho trabalhado demais, há muitos anos, tenho trabalhado mais do que devia, porque eu estou tentando provar para o meu pai, que já está falecido, que eu não sou vagabundo, porque certa vez ele disse que eu ia ser vagabundo para sempre, ia ser sempre vagabundo. Então, irmãos, é disso que a gente está falando. Existem coisas na nossa mente
que não adiantam as técnicas humanas, a ciência humana não consegue dar conta, a psicologia, a psiquiatria, não conseguem dar conta. Tem coisas que só com armas espirituais a gente consegue vencer. A gente consegue vencer fortalezas, conceitos, ideias erradas, que ficam tão encravadas que a gente fica agindo de acordo com elas. Então essas fortalezas, esses conceitos enganosos, precisam ser destruídos por armas espirituais. E meus irmãos, quero fazer aqui um parênteses e fazer uma propaganda. Aqui na igreja nós temos 2 ministérios principalmente, mas outros também trabalham isso, mas 2 especificamente para tratar com restauração. Restauração da alma, como alguns dizem assim, né? Mas é restauração pessoal, emocional. E esses ministérios são quais? São o Retiro Recomeçar, que eu quero fortemente te recomendar que você participe. É uma experiência muito espiritual, muito profunda. Vai acontecer agora em 21 de abril. 2 retiros acontecem por ano. O primeiro vai acontecer agora em 21 de abril. Quero te encorajar a você participar. Estou com dificuldade de pagar, fala com a gente sempre ajuda de alguma forma e tudo mais. Você pode parcelar, mas não deixa disso. Se você não foi, quero te encorajar fortemente a você ir. Você vai com certeza, não tenho dúvida, com certeza dar uma arrancada nessa direção de destruir fortalezas. E outro é o processo do Celebrando Restauração. A gente vai ter agora em abril 3 semanas para você experimentar o processo, que é a partir de 11 de abril, nós chamamos de pré-CR. Queria te encorajar você a se inscrever. É gratuito, é por videochamada, você vai fazer ali 3 semanas em abril com a gente para entender como é que é a dinâmica e depois você decide se você quer continuar e fazer os 6 meses do grupo de passos, que daí sim é um processo mais profundo, por isso que é longo, né, e vai exigir um pouco mais de ti. Mas tenho certeza que se você participar, vai fazer muita diferença. Mas continuando o que eu estava falando, a caminhada junto com Jesus vai nos ajudando a transformar conceitos, então, a transformar ideias que pareciam boas, mas que não são, que são enganosas. E isso vai nos levar, então, a retificar conceitos e acaba retificando a minha vida como um todo. E hoje eu queria falar contigo sobre na necessidade que nós temos de deixar Jesus retificar alguns conceitos, 3 conceitos, principalmente, que a Bíblia trata muitas vezes. O primeiro, o conceito de riqueza. Conceito de riqueza. A cultura tem um conceito para nos oferecer, e muitas vezes a gente carrega esse conceito com a gente, mas a Bíblia tem um outro tipo de conceito sobre riqueza. Lá em 2 Coríntios, voltando 2 capítulos ali para o capítulo 9, o capítulo 8, versículo 9, vai dizer o seguinte: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Amém? Mas eu estou andando com Jesus, por que não fiquei rico? Eduardo, peraí, disse que ele ficou pobre para que eu me tornasse rico. Não, rico tem Ferrari, tem Lamborghini, né? Não estou rico, não fiquei rico. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando sobre outra riqueza, sobre outro conceito do que é ser rico. E eu queria compartilhar com vocês uma pequena pergunta que eu ouvi de uma conversa na internet, que nos ajuda a pensar sobre isso, que é a seguinte: estou fazendo só um recorte do que eu ouvi, tá? A pergunta que ele fez, uma parte da pergunta que ele fez foi a seguinte: vamos fazer um acordo, eu vou te fazer uma oferta, ver se tu aceita, que é a seguinte: eu te dou 20 milhões hoje, 20 milhões de reais hoje, só que tem um porém, amanhã você não vai acordar. 20 milhões hoje, mas você não passa de hoje, amanhã você não segue. Quer? Irmãos, a gente diz, não quero, não vale a pena. Bom, então se você não quer, você está dizendo que acordar amanhã vale muitos milhões de reais. Você é rico porque você acordou hoje. Você é rico porque você foi alcançado por Jesus. Se você disse sim para Jesus, você é rico, porque você tem armas espirituais para fazer com que coisas sejam vencidas, que não podem ser vencidas sem a ajuda do Senhor Jesus. E a gente começa a entender um outro conceito de riqueza. A gente começa a entender um conceito bíblico de riqueza quando a gente começa a pensar nessas coisas. E meus irmãos, crer em Jesus é o que vai te levar à verdadeira riqueza. Amém?
E o crer que a Bíblia diz não é só saber que Jesus existe, que Ele é poderoso, que Ele morreu na cruz e ressuscitou, mas o crer que a Bíblia diz é você tomar uma decisão de ser um filho dEle, de ter um relacionamento e de seguir os conselhos dEle, seguir a palavra dEle, se engajar nessa caminhada de ser um cristão ativo, de ser um cristão que se dedica a buscar um relacionamento com Jesus, de conversa, buscar o jejum, buscar a leitura bíblica. Então, isso é o que a Bíblia chama de conversão, de mudança de vida, de salvação. É uma decisão séria por seguir Jesus, né? Salvação, é isso que a Bíblia chama de salvação. Talvez, então, você tenha que pensar, se você já não fez isso, em tomar uma decisão séria ao lado de Jesus e dizer, eu quero ser batizado, porque eu já tomei uma decisão ao lado de Jesus. A Bíblia diz que quando você toma essa decisão séria ao lado de Jesus, você é batizado com o Espírito do próprio Deus, o Espírito Santo passa a habitar em você, e aí você então é chamado a fazer aquele batismo de mergulho na água, porque aquilo ali é um símbolo daquilo que aconteceu no seu interior. E aí, meus irmãos, acontece que nessa comunidade de seguidores de Cristo, desde aquela época apostólica, duas coisas principais marcam a vida prática desses seguidores de Cristo, que é o batismo nas águas e a ceia que nós estamos fazendo aqui hoje. Então é isso, meus irmãos. O batismo é um primeiro ato público, e a ceia que você vai participar hoje, se você já é batizado, é um segundo passo é um segundo e um terceiro e um quarto e um quinto, que a gente fica repetindo mês a mês, dizendo, eu estou com Jesus, eu quero com Jesus, eu quero continuar renovando os conceitos por ouvir ao Senhor, por seguir ao Senhor, eu quero que a cada dia eu continue entendendo mais o que é ser rico de verdade. Amém, meus irmãos? É isso que a gente precisa, meus irmãos. Nós precisamos, para sobreviver, de conceitos corretos, para que a gente possa se livrar daquilo que nos amarra na nossa mente. Então, se eu sou salvo, eu sou rico. Se eu sou salvo, eu sou rico. Eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, eu tenho vida eterna. Eu não vou só acordar, mas eu tenho vida eterna. Um dia eu vou me acordar para uma vida que não tem fim, uma vida perfeita no céu. Amém, irmão? Você é rico, nós somos ricos. Amém? Isso é riqueza verdadeira para aquele que já está com Cristo. E outro conceito, irmãos, que nós precisamos estar em constante renovação, e o que acontece? Esse conceito de riqueza, ele se esfria, se você não se renovar com ele, todos os dias. Ele vai se esfriando, e você começa a entrar nessa roda que as pessoas te vendem do que é ser rico, do que é ter valor, do que é... E, irmãos, esses sofismas começam a bater de novo na nossa mente, porque nós temos um inimigo espiritual que é acusador, e ele vai começar a dizer, não, se tu não tem dinheiro, tu não vale, se não tem dinheiro, tu não presta, tu não é competente, tu não serve, tu não pode, tu não é. A gente começa a ter muita pressão para que o conceito errado volte. Então nós precisamos renovar todos os dias. Um outro conceito, irmãos, que é bem importante nós renovarmos a nossa mente sobre ele, é o conceito de força. É o conceito de força. E eu achei muito interessante nas minhas leituras, eu destaquei alguns movimentos que Paulo fez falando sobre fraqueza e força. Por isso que o título da mensagem hoje é Fraquezas e Fortalezas. No capítulo 11, 2 Coríntios 11, versículo 5, Paulo falou que ele era diferente dos palestrantes fortes que tinham por lá. Tinham palestrantes fortes por lá. E a gente vê, tu abre a internet e tu vê esses caras dizendo assim, fiquei rico em uma semana, tinha 1 milhão ano passado, hoje tenho 30. E vocês me seguem que eu sou palestrante forte. Né? E aí Paulo estava dizendo lá o seguinte, assim, eu não sou palestrante forte, que nem os super apóstolos que andam aí com vocês. Eu sou um apóstolo diferente, eu sou fraco no falar. Eu sou bom de conhecimento, mas eu sou fraco no falar. Ele começou a usar umas palavras assim. Mas o que será que Paulo está querendo dizer fraco no falar? Né? Depois é interessante que ele começa a dizer o seguinte, olha, sobre as coisas que eu tenho para contar para vocês, sobre mim, eu tenho só fraquezas para contar para vocês. Só fraquezas. E aí ele começa a fazer uma lista de fraquezas. Ele diz lá, no mesmo capítulo 11, a partir do verso 23, algumas coisas que ele viveu. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. Sabe por que 40 menos 1? Porque 40 podia matar a pessoa, então ele recebeu 39 em 5 ocasiões.
3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim, diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não fique indignado? Então Paulo está dizendo assim, eu tenho só fraqueza para apresentar para vocês. É claro, irmãos, que ele está sendo irônico, quando ele diz que ele é fraco no falar, que ele só tem fraquezas para apresentar, porque ele queria fazer aquelas pessoas pensarem sobre o conceito de fraco e de forte. E aí ele termina então essa conversa dele no versículo 30, dizendo o seguinte, eu tenho de me gloriar, ou de me orgulhar, vou me orgulhar no que diz respeito à minha fraqueza, E ele estava sendo, meus irmãos, irônico e ao mesmo tempo querendo esclarecer o que é ser forte no reino de Deus. E ser forte no reino de Deus é estar disposto a sacrifícios por causa de Jesus. Sacrifícios por causa do próximo, das outras pessoas. E ele estava dizendo que tinha passado tudo isso, prisões, etc., por causa de Cristo e por causa das pessoas. E é interessante que a gente precisa, então, guardar com a gente uma coisa no nosso coração. Os conceitos errados precisam morrer para que nós possamos verdadeiramente viver. Os conceitos errados sobre força têm que morrer para que a gente possa viver de verdade. A gente possa ter vida verdadeira que Jesus oferece para nós. Interessante que Paulo esclarece ainda mais esse conceito de fraqueza e de força no capítulo 12. Você vai no capítulo 12 e tem um texto bem conhecido, Paulo falando que ele tinha um problema na carne, ou um problema no corpo, um espinho na carne. Ele tinha uma coisa que a gente não sabe o que é, talvez uma doença, ninguém sabe. Mas ele falou sobre isso o seguinte, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, e então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Amém, irmãos? Porque, como assim, Paulo? Como assim? O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que fraqueza, Paulo? Um pouco antes ele tinha dito, Deus deixou isso comigo, esse problema comigo, para que eu não me ensoberbeça, para que eu não fique orgulhoso, para que eu me mantenha humilde. E é essa fraqueza, meus irmãos, que traz o poder de Deus, que abre portas do poder de Deus para as nossas vidas, a humildade. E qual que é o conceito de humildade na Bíblia? É colocar Jesus antes de mim, é colocar as pessoas antes de mim, é priorizar Jesus e as outras pessoas antes do eu. Isso é a fraqueza que abre as portas para o poder de Deus vir com força sobre nós. Amém, meus irmãos? É a fraqueza que, na verdade, é a força no reino de Deus. Agora, meus irmãos, se você for ouvir por aí o que é força, você vai sair com N conceitos errados sobre o que é ser forte, o que é ser vitorioso, o que é ser alguém de sucesso. Você vai ouvir dia após dia conceitos errados. Por isso a gente precisa voltar todos os dias e se reabastecer com o Senhor e com a palavra dele sobre o verdadeiro conceito de força. Verdadeiro conceito de força. Interessante que no mesmo capítulo 12, aliás, já li esse texto, no capítulos antes, lá no começo dessa carta, no capítulo 4, Paulo falou um texto também bem conhecido, ele estava falando sobre a grandiosidade do ministério, da revelação que foi Jesus ter vindo à Terra, e do que ele tinha ensinado, e que eles tinham a missão de multiplicar isso, e desse ministério, ele está falando da grandiosidade desse ministério, mas ao mesmo tempo ele diz no versículo 7 o seguinte, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós temos esse Espírito Santo, esse poder, essa missão
numa natureza humana, envolvida numa natureza humana. Está dentro de um vaso que é frágil, que tem as suas dificuldades, que tem as suas... Nós não conseguimos sozinhos. E aí o que acontece? Ele está dizendo que esse vaso de barro é bom que seja assim, porque a gente reconhece então que é Jesus que faz. Se eu me tornei mais honesto, foi Jesus que fez. Se eu me tornei uma pessoa melhor, me livrei de algum vício, foi Jesus que fez. E aí eu começo a entender que o vaso é de barro, a natureza é deficiente, tem as suas dificuldades. Mas o que habita dentro é que vem o poder quando a gente é humilde para depender do que está dentro, para depender daquele Espírito que eu recebi no dia que eu decidi seguir ao Senhor. Então, quando eu sou humilde para depender disso, eu acabo me fortalecendo, eu acabo ficando melhor, eu acabo destruindo fortalezas, melhorando conceitos, retificando a vida inteira. Sim ou não, irmãos? Amém? E o seguinte versículo, lá no capítulo 4, é o seguinte, 8 ao 10. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Amém, irmãos? Eu posso vir receber perseguição, ser criticado, ser mal visto por causa dessas fraquezas, as mesmas fraquezas que Paulo tinha, mas eu sei que o que acontece fora não determina a minha vida, o que está dentro é que determina, e ele diz que dentro eu estou sendo renovado, eu estou sendo fortalecido, não vou ser abatido, mesmo que o externo sofra, eu continuo presente com Jesus, a minha emoção sustentada, a minha alegria fortalecida, eu vou indo cada vez melhor, muito bem, obrigado. Por quê? Porque eu estou baseado no conceito certo, de que eu sou vaso de barro e o que tem dentro sustenta o resto. Amém, meus irmãos? É isso. Às vezes a gente se esquece, a gente cai nessas coisas de pregadores poderosos que tem por aí e acaba se perdendo no conceito de força e fraqueza. Então nós precisamos, irmãos, da humildade, da fraqueza de Deus, para que nós possamos experimentar do poder que vem do mesmo Deus. É isso que Paulo nos encoraja. E por fim, irmãos, um conceito que a gente precisa estar renovando dia após dia é o conceito de liberdade. Conceito de liberdade. Lá no capítulo 3, voltando um capítulo ali, capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 16 em diante, diz assim: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado, como se a visão fosse aberta. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade verdadeira. As pessoas vêm dizer que o cristão, ele é limitado, porque ele não pode fazer o A, ele não pode fazer o B, mas a realidade é que essas pessoas estão com fortalezas encravadas aqui, e elas não vão conseguir deixar o que elas fazem. Elas estão ali com fortalezas tão sólidas, de que só quem bebe é que é legal, é que é feliz e se diverte, só quem faz o A, só quem corre atrás do dinheiro é quem encontra a felicidade, e se tu disser para ela, quer ganhar menos? Nunca! Quer beber menos? Nunca! As pessoas estão presas, escravas, e vêm dizer que nós é que estamos escravos. Por quê? Porque elas têm as fortalezas cravadas nas suas mentes e os seus conceitos não vão mudar nunca, a não ser que elas encontrem com Jesus Cristo, que é capaz de destruir fortalezas, armas espirituais para dar visão verdadeira. Então, quando o sujeito se converte, as escamas caem e começa a entender o que é verdadeira riqueza, verdadeira força e verdadeira liberdade. Amém, irmãos? É isso. Agora não podemos deixar que isso se esfrie, e é por isso que hoje nós vamos celebrar essa ceia, renovando isso. Jesus, eu quero a verdadeira riqueza, a verdadeira força, a verdadeira liberdade, não quero deixar que a cultura me leve. E, irmãos, capítulo 4, voltando para o 4, versículo 16, Paulo trouxe um texto, que está ali, juntinho com o texto que eu usei a semana passada, que diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova, dia após dia. Porque é o poder de Deus vindo sobre aquele
que quer mais de Deus, que depende de Jesus. Ah, mas tu está se desgastando nesse jejum, ficar sem comer, que absurdo. Tu está te desgastando nessas orações, que absurdo ficar 1 hora ou mais por dia. Que absurdo ficar indo em culto e não sei mais o que, e limpando a igreja e não sei o que mais. E irmãos, estou me desgastando externamente, mas a recompensa, o poder, a liberdade, a riqueza que está vindo sobre mim, vale a pena, me renova a cada dia, interiormente eu estou cada vez mais forte, é o patrimônio espiritual que nós falamos, eu estou cada vez mais rico, da riqueza individual que só Jesus pode dar. E meus irmãos, Romanos 12, 2, o texto conhecido também, vai dizer: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se, não deixem o mundo colocar a forma em ti, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Nós somos aqueles que fizemos a loucura de seguir a Cristo, de sermos batizados. Todos os meses nós viemos aqui acreditando que Jesus está na mesa com a gente, e nós sentamos à mesa com o Senhor para dizer: Senhor, eu estou aqui contigo, eu não quero a outra riqueza, eu quero a tua, eu não quero a outra força, eu quero a tua, eu não quero liberdade falsa, eu quero a tua, e eu estou esperando o dia que eu vou estar nessa mesa celestial, com a liberdade plena. Eu estou esperando, Jesus, para estar naquela mesa, e nós vamos fazer isso até que tu venha, E meus irmãos, esse contato com Jesus e com as armas espirituais vai me fazer cada vez mais livre, cada vez mais leve, cada vez mais feliz, e eu posso viver porque eu sei que conceitos eu estou seguindo, e eu quero que eles se renovem, que eles melhorem. Eu preciso renovar cada dia e ainda aprimorar a minha visão sobre liberdade, sobre força, sobre riqueza. E por fim, irmãos, quero terminar com o versículo do capítulo 13, que é o último capítulo da carta, versículo 4, que vai dizer o seguinte: porque, de fato, foi crucificado em fraqueza, falando sobre Jesus, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. Você tem experimentado o poder de Deus, amém? Deus tem mais para ti, Deus tem mais liberdade para ti, Deus tem uma riqueza incalculável para ti e para mim. Mas meus irmãos, nós precisamos renovar a nossa visão, e hoje é dia para isso, renovar a nossa visão, e a cada dia nos colocarmos junto com o Senhor, para que não sejamos transformados, engolidos pela cultura que nos pressiona aos conceitos errados, destruindo fortaleza uma por vez, até aquelas que foram colocadas lá no passado, mas essas que são colocadas recentemente, a gente precisa ir destruindo uma por dia com nossas armas espirituais, um dia de cada vez, vencendo os conceitos errados e vivendo os conceitos verdadeiros do Senhor Jesus para nós. Amém, meus irmãos? Sim? Amém? Quero te convidar a ficar em pé, e nós fazemos um tempo agora de resposta ao Senhor sobre isso, de resposta. Eu queria que a gente começasse fazendo o seguinte: queria que, se você está pensando, ouviu essa mensagem e ficou pensando sobre começar uma caminhada séria com Jesus, sobre abraçar a fé com profundidade, ser batizado. Irmãos, o batismo acontece depois da decisão, não antes. O que acontece antes não é batismo. O batismo acontece depois que você decidiu ser seguidor de Cristo. Então eu sei, quando eu cheguei aqui na igreja, eu já tinha feito uma coisa lá, antes de eu decidir, aquilo não é batismo. Batismo é depois que você decidiu seguir a Cristo. Você então é batizado, você mergulha nas águas, porque você decidiu primeiro ser seguidor de Cristo. Talvez você esteja aqui hoje pensando: eu acho que eu quero abraçar a fé.
Eu quero seguir, eu quero liberdade verdadeira. Eu não estou conseguindo dar conta das coisas, não estou conseguindo resolver sozinho, eu preciso de um Salvador. E eu quero seguir a Cristo com seriedade a partir de hoje. Quero ser alguém que segue ao Senhor. Talvez você queira isso, hoje, ser batizado. Nós temos breve um batismo. Na semana que vem a gente quer começar uma outra turma do curso de batismo, que é a preparação que a gente faz. Talvez seja o teu dia hoje, eu não sei, né? Se é o teu dia, eu queria que você fizesse uma oração dizendo para Jesus aí que você reconhece que sem Ele não dá mais e que você precisa agora andar com Ele, que você entendeu que Ele veio para te salvar, que Ele veio à terra para morrer por tua causa, para que você tivesse liberdade verdadeira e que hoje você vai desistir de fazer do teu jeito e você vai se tornar um seguidor de Cristo. Você vai se tornar um filho de Deus, alguém que se relaciona com profundidade com Jesus e ama e segue os conceitos que Ele tem, não os teus nem de outros. Então, se você quer fazer isso hoje, queria te convidar a fazer uma oração agora. Você orar aí do teu lugar, você e Jesus, fazendo esse compromisso com o Senhor nesse momento. Vou te dar aí alguns segundos para você falar com Jesus sobre essa decisão aí. Na época antiga da Bíblia, quando acontecia uma coisa muito importante espiritual, as pessoas empilhavam pedras, eram altares que se faziam, empilhava pedra para marcar aquele dia. E eu queria te convidar, se você fez essa oração hoje, que você levantasse a sua mão, você pudesse levantar a sua mão dizendo, eu fiz essa oração. Amém, estou vendo 2 pessoas, amém, 3 pessoas, amém, 4, 5, amém, que bênção. Eu queria que você que fez a oração, levantou a sua mão, você viesse aqui na frente para marcar esse dia como se fosse um altar, dizendo, olha, esse dia é o dia que eu tomei minha decisão. Pode vir aqui, nós vamos nos abraçar aqui, vamos fazer uma oração juntos. Amém, meus irmãos? Quero convidar vocês a sentarem um pouco, quero ler uma outra coisa para vocês aqui. E vou continuar com os desafios. Há umas semanas atrás, eu li um artigo e me emocionei muito lendo esse artigo. Hoje de manhã também me desmanchei lá, fiquei engasgado várias vezes lendo ele de novo. E eu queria ler para vocês um artigo de um pastor, Marquito Lopes, pastor presbiteriano de São Paulo. Ele escreveu um artigo que tem o título Sua Igreja é Feia. E entre parênteses, e a minha também. O texto diz assim: sim, nem conheço a sua igreja direito, mas posso afirmar isso por alguns motivos. As pessoas pecam mais do que deviam, se é que deviam. Antes a gente nem tinha tanta certeza quando dizia isso, mas hoje, com as redes sociais, a gente descobriu que estava inclusive subestimando tal capacidade. O pastor também peca, pelo menos esse que está escrevendo peca. Alguns, inclusive, estão carregando pecados, dia após dia, com a sensação de que nunca se sentirão verdadeiramente livres. O mesmo pastor nem sempre prega bem. Pode ser que o nem sempre signifique quase nunca. Quase todos já pensaram em desistir. Alguns já pensaram em desistir da própria vida. A liderança é falha, bem falha. Falha mesmo. Já falei o quanto é falha? Alguns líderes mal estão conseguindo cuidar adequadamente das suas famílias e estão desesperadamente torcendo para o tempo de liderança chegar ao fim. Chegará, mas o baque será grande quando descobrirem que o problema não era a liderança em si. Os ministérios carecem de gente querendo trabalhar, sem contar que nem de longe conseguem competir com os ministérios profissionais espalhados por aí. Falta material, recurso, gente, tempo, quase tudo. Aí, quem está trabalhando na maior da boa vontade está se sentindo muito inferior ao se comparar a quem está, às vezes, monetizando o mesmo ministério nas redes e mostrando como deveria ser ideal a vida real. A gente raramente pode dizer, dentre outras coisas, que o banheiro parece de shopping. Igrejas que não conseguem nem pagar as contas direito, a grande maioria delas, sempre tem dificuldades em investir em algo mais que o básico.
Desculpe a sinceridade, mas na maioria nem papel higiênico de folha dupla tem. Aparentemente, tudo que existe no YouTube e nas redes sociais são mais atrativos, mais bem feitos e mais monetizados do que qualquer coisa que se faça na sua igreja. A concorrência aqui é absolutamente desumana. No mundo real, as pessoas estão sendo esmagadas por horas infidáveis de trabalho, trânsito, dores, angústias e desafios de uma vida real. Mas isso não é tudo, pois somente no último domingo, em sua igreja feia, alguém foi profundamente tocado pelo Evangelho e teve a vida eternamente transformada. Alguém ontem, ele está falando numa segunda-feira, né, resolveu que quer viver e que quer viver para Cristo. Lágrimas rolaram e pela primeira vez não foram de tristeza. Pastores, ao pregar, foram resgatados da dor de quererem eles mesmos serem os messias da comunidade e encontraram enfim graça e hoje pela primeira vez se sentem pastores que o são porque são pastoreados pelo Supremo Pastor. Esse mesmo pastor decidiu que quer continuar e que vai continuar até o fim da vida, tendo como grande alvo não o sucesso dos números, mas o sucesso da fidelidade. Muitos pastores decidiram ontem que querem amar as suas famílias, servir suas igrejas e, acima de tudo, amar a Cristo. Alguns líderes foram convertidos e convencidos que deveriam mesmo estar ali domingo após domingo e que isso será a consequência da forma como pastoreiam suas famílias, conduzem seus filhos e que o exercício público da liderança será um testemunho do exercício provado do cristianismo, para a alegria de suas esposas e filhos. Pessoas olharam para os ministérios com carinho e pela primeira vez, ao invés de pensar em correr para longe, olharam para mais perto com a pergunta: em que podemos ser usados por Deus para que tudo seja um pouco mais ordenado no próximo domingo? Alguns pais não pensaram mais em colocar os filhos debaixo do braço e fugir, mas em ensiná-los a como servir num ambiente nada pronto, assim como é a vida. Bolsos foram convertidos, sim, de uma tal forma que o pessoal vai investir não apenas em papel higiênico de folha dupla, mas em missionários, plantação de igrejas, órfãos, viúvas e vida. Alguns ontem saíram de suas igrejas feias e notaram que no YouTube e nas redes sociais você não encontra algo que encontrou ontem e que fez toda a diferença: cheiro, barulho real de crente, abraços apertados e perfumes que se misturaram de uma forma tal que um pouco de você ficou em todos e um pouco de todos ficou em você. Família. Sim, tudo isso e mais um pouco aconteceu no último domingo e irá acontecer no próximo, e no próximo, e no próximo. No fim, a sua igreja pode até parecer feia, mas ela seria apenas aos nossos olhos falhos, pois ela foi comprada, redimida, e tem sido cuidada pelo Salvador, que a tem como bela a seus próprios olhos. A nossa igreja não é um caso de sucesso, mas não precisa, até porque a vida da igreja real demonstra algo que a gente nunca pode esquecer: nós precisamos de um Salvador. No último domingo, ele esteve lá e estará no próximo também. Amém, meus irmãos? Amém? Nós não somos igrejas perfeitas, mas o Senhor olha com muito amor e o Senhor se manifesta em nosso meio. O Senhor se manifesta em nosso meio. E agora, antes da ceia, eu queria te convidar a ficar em pé mais uma vez. E eu queria te convidar agora, a você que quer fazer um novo compromisso com Jesus, com relação àquilo que você ouviu aqui hoje, você viesse aqui na frente. Você dissesse: olha,
eu entendi que eu preciso voltar para aquele ministério, ou eu decidi que eu quero iniciar a trabalhar em alguma área aqui da igreja, eu decidi que eu quero fazer a diferença, ou que eu quero no meu bairro começar algo, ou na minha família fazer algo que eu não estou fazendo. Eu queria que, se você tomou uma decisão no sentido de se comprometer mais, hoje é o dia da ceia, meus irmãos, hoje é o dia que o crente renova o seu compromisso com Jesus, e eu queria que você então fizesse um movimento na direção de Jesus hoje. Se Jesus falou contigo uma coisa específica, eu queria que você viesse aqui na frente, para nós estarmos finalizando aqui com uma oração juntos aqui, com decisões que a gente tenha feito de compromisso na direção do Senhor.